Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos na nossa nona live da série O Legado. O Legado de Mary Kay Ash. E começando, né, com essa voz aqui bem, bem forte, acordando vocês às 7h07 da manhã. A nossa nona mentora, Dani, chegando já aí. De manhã, né, as pessoas, né, elas vão começar a acordar aqui para acessar a nossa live, mas já vou te aceitar aqui, Dani, e vou falar um pouquinho sobre você, como tá sendo. Seja da nossa série de lives, está sendo uma delícia e é um prazer te ter aqui conosco. Bom Bom dia. dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ajustar aqui. Tá me vendo bem? Tá tranquilo? E deve estar pensando só você, só a Vanessa para me acordar. Essa me colocou Não, acordar a gente acorda. na ordem, né? Mas igual a Andréa Fernandes esses dias falou, olha, a gente tem que amar muito o que a gente faz pra gente vir aqui, né, com esse rosto um pouquinho inchado, mas é amor pelo que a gente faz, né, Dani? Sim, 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 com certeza. Obrigada pelo convite, Ivan, né? Junto aí com esse propósito, né, de multiplicar, de poder contribuir, né, de ajudar com outras pessoas. Muito obrigada, estou super feliz de estar aqui. Gratidão a nossa. Vou mostrar, vou explicar para você, Dani, como que está funcionando. Tudo começa na nossa imaginação, né? Eu trabalho bastante com a minha unidade, esses 13 passos do sucesso, né? O terceiro passo é a imaginação. E Einstein dizia que a imaginação ela tem mais poder do que o conhecimento, né? Porque às vezes nosso corpo não consegue ir onde a nossa mente não esteve. E nesse mês, a Mary Kay no mundo completa 58 anos de existência, mais de 40 países. E eu sei o quanto que você ama esse legado de Mary Kay. E eu escolhi 13 mentoras que participaram, né, da minha história, da minha trajetória de 8 anos e meio. E eu tenho uma relação com a Dani, né, no seminário, no último, né, presencial. Nós agora estamos tudo no online. Eu sempre fui essa pessoa de buscar conhecimento, mentoras dentro do negócio, porque nós temos muitas referências lá fora, nós lemos livros, enfim. Só que quem está na arena é muito mais fácil a gente pegar instruções de quem está ali lutando na arena, né? Porque como funciona. E aí eu me lembro, né? Bom dia a todo mundo que está chegando aqui também na live. E eu me lembro que eu fui até a Dani lá casada, 3 filhos, né? Tenho basicamente na idade da Valentina de 3 anos, a Valentina está com 3 anos e meio. E aí me inspirei na Dani porque eu também atuei no corporativo em 2 multinacionais durante 11 anos, né? Multinacionais japonesas, viajei para fora, para New Jersey, para Miami. E às vezes a gente vem com algumas crenças e algumas formas de lidar com o trabalho, enfim. A gente também precisa ser profissional. E eu falei, vou buscar uma referência. E aí, antes de eu te passar a palavra, encontrei a Dani no seminário. Ela foi 3 rainha das cidades do Brasil. E aí eu fui até ela depois que ela saiu do palco, né? E ela na maior simplicidade e humildade. Eu falei, Dani, como que eu tô no meu segundo trimestre do carro? Como que eu faço? Se você pudesse me falar uma palavra, um direcionamento, né? E ela falou assim, Van, trabalhe com os sonhos das pessoas, porque quando você realiza os sonhos das pessoas, automaticamente os seus sonhos se realizam. E eu achei assim tão simples, né? A Heloísa esteve conosco dia 7 e ela falou dessa simplicidade. E como nós estamos na era da internet, que a gente às vezes vê o Instagram, vê o post da outra, a gente acha que precisa estar o mundo assim. E é muito simples. E aí a palavra é sua. Nós estamos aqui trabalhando no ser, no fazer e no obter, que é a nossa essência, né? São os nossos valores. E eu quero que você comece aqui falando um pouquinho da sua essência, dos seus valores para todas essas mulheres. Bom dia, gente. Van, você vai me avisando se travar alguma coisa, tá? Perfeito. Porque você falou, deu umas picotadas aí, eu fiquei um pouco preocupada. Mas Tá, você me avisa. Bom perfeito. dia, gente. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Bom, vou contar, né, um pouquinho da minha história, de onde eu vim, como que foi, né, esse começo. Bom,
Eu vim de uma família super simples, gente. Minha mãe nunca trabalhou fora. Nunca trabalhou fora. Meu pai, né? 3 irmãs. Então pensa, o custo era alto. 3 irmãs, 4 mulheres em casa. Minha mãe nunca trabalhou fora para cuidar da gente, né? Para nos desenvolver aí da melhor forma. E aí, o que que acontece? Apesar dela nunca trabalhar, ela sempre teve a sabedoria de falar pra gente, ó, vai trabalhar na multinacional, né? Vai estudar, vai fazer as coisas, tal. Então, eu comecei a trabalhar desde cedo. Com 14 anos, né, eu tinha o meu pai, né, minha família tinha condições de me dar X. E eu queria X mais um, sabe? Eu não queria aquele tênis, eu queria um tênis melhor, eu queria algumas coisas diferentes. E aí, o que que eu já entendi muito cedo? Que eu tinha 2 caminhos. O primeiro era eu aceitar aquilo que eu tinha, Uhum. e o segundo, e beleza. E o segundo, ó, minha irmã tá aí na live, Ai, que lindo. comprovando. E o segundo, levantar e fazer a diferença. Então eu optei pelo segundo caminho, sabe? Então eu era, gente, eu fui aquela criança ali, adolescente, já fiz gelinho para vender. Eu tinha uma mente, eu resgatei isso esses dias. Eu tinha uma mente empreendedora desde cedo, de fazer algo, sabe? Assim, eu fazia assim, falei, putz, vou fazer para mim, faço para os meus amigos e ainda ganho um dinheirinho, assim, diversão mesmo. Tinha, sei lá, 11, 12 anos, sei lá. E aí, eu, com 14 anos, eu comecei a trabalhar, né? Fiz um programa lá de estágio. Naquela época eu podia trabalhar com 14 anos. E aí comecei a minha trajetória, né? Muito imatura e tal, mas tinha aqui um pouquinho de liberdade, de poder fazer aquilo que eu queria sem depender exclusivamente do meu pai, né? Então isso foi muito rico para mim. Então eu comecei, fui migrando, fiz várias coisas. E aí caí no mundo corporativo, né? É, Trabalhei aí durante 15 anos no mundo corporativo. Trabalhei, saí, né? Meu último trabalho foi numa multinacional, né? A quinta mais internacionalizada, inclusive no mundo da refrigeração, né? Comercial. Tinha um cargo bacana, tinha um salário bacana, tá? Eu não tava buscando. E a gente tem muita crença, né? Ontem eu tava falando sobre isso. Aquela crença assim, eu ganho bem. Se o que eu ganhar né? Eu e o Arthur também, né, tinha um salário bacana. Se a gente ganhar pra pagar as nossas contas, viajar quando a gente quiser, fazer algumas coisas, já tá bom. Então eu tinha essa mentalidade, já tive essa mentalidade. Isso é crença de merecimento. E assim, isso nem era tão meu, porque eu sempre busquei um pouco mais, sabe? Eu sempre fui aquela pessoa hiperativa. Sempre. De não parar quieta, sabe? De ter faniquito. E aí eu sempre buscava um pouco mais. Mas quando eu olhava ao meu redor, o normal, que não é normal, é comum, é as pessoas se contentarem com pouco, né? É as pessoas, assim, viverem aquela vida ali. E eu comecei a me questionar, né? Tanto tempo, eu olhava ao meu redor profissionalmente e falava, cara, eu trabalhei numa empresa machista, tá? Bem machista, mas aprendi muito, sou muito grata. Minha trajetória profissional maravilhosa, assim, me ajudou, me ensinou muito e me deu muitos starts. Porque nem sempre você vai crescer pelo teu sonho. Às vezes você vai crescer por alguma necessidade. E nem sempre a necessidade é financeira, né? Então eu tava ali e eu tava fazendo aquele trabalho e tal, já tinha um filho de 10 anos, né? Já tinha o Ian, e eu não conseguia participar muito da vida do meu filho. Tipo, na época, o meu marido morava em Campinas, né? Eu morava em Santo André com o Ian, e aquela correria, né? Saía para trabalhar e tal, então tinha que se virar. E às vezes eu não conseguia ir numa reunião de escola, porque eu estava em fechamento na empresa, não conseguia sair, porque era uma loucura. Dia das Mães, teve um Dia das Mães que eu não pude participar, então eu tive que mandar as 2 vós dele, porque eu não pude ir, porque tinha estourado uma bucha no trabalho, então eu precisei ficar, né? Era durante a semana e tal. E isso tudo foi me chateando, sabe? Foi somatizando. Eu falei, caracas, meu, será que a vida é isso? Né? E eu comecei a me questionar, que eu acho que é muito importante a gente questionar, né? Então eu comecei a observar as pessoas ao meu redor que estavam à minha frente. A primeira coisa é que eu não poderia me desenvolver muito mais porque eu era mulher. Então eu tinha sim um limite, né? Na companhia que eu trabalhava. E a segunda coisa é que
no CLT, no modelo que eu trabalhava, eu queria ter essa liberdade, né? Não só de ficar com meu filho, mas de escolher onde eu estaria, né? Eu trabalhava viajando, às vezes eu ficava uma semana fora da minha casa. Aí chegava no sábado, gente, tinha que resolver a vida inteira. Né? Tinha que arrumar tudo em casa que não foi arrumado, tinha que fazer unha, tinha que sair para resolver coisa na rua. Enfim, era aquela loucura. E domingo eu já tava meio deprê, porque eu falava, ai meu Deus, vai começar tudo de novo. E não era para mim, né? Eu sempre dei o meu melhor, né? Sou grata, me desenvolvi, mas eu comecei a questionar: será que é isso, gente? Será que eu vim nessa terra para fazer isso? E aí eu comecei a observar, né? As pessoas que tinham crescido fazendo o que eu fazia ali na empresa, a vida das pessoas. E uma vez eu ouvi de um diretor meu, gente, uma coisa que me chocou e que foi um start, né? Ele falou assim: ah, tipo numa reunião, o meu segundo filho quase morreu. Por quê? Antes de nascer, né, no parto. Porque eu tava numa reunião e tava resolvendo negócios e aí pedi para esperar e quase que passou da hora. E ele falou isso num tom de tipo assim, ai, orgulho. E eu Caraca. pensei, gente, que horror! Como assim? Que valor invertido que é esse? Então eu pensei e falei, cara, definitivamente eu acho que não é esse o caminho que eu quero ter, né? E era bastante complicado, sabe? Tinha que se virar, eu deixava tudo pronto e falava, ó, hora tal, ligava pra ele, né? Porque criança, gente, 8, 10 anos nessa época, eu ligava, ó, tem que almoçar, tem que tomar banho, tem que descer, que a avó vai te pegar, né? Uhum. Então aquela loucura, desde cedo ele aprendeu meio que se virar ali, né? Esses dias a gente tava conversando, ele, meu, não aguentava mais comer lasanha. Porque às vezes eu tava tão na correria, gente, que era lasanha congelada que tinha, e beleza. Eu não morava com a minha mãe nessa época. Né? Minha mãe morava em outra cidade. E aí eu fui indo, a gente vai sendo conduzido por um piloto automático, essa é a grande verdade. Então, se você não levanta a mão e questiona, opa, será que é isso? Você vai e vai. E aí chega uma hora, você tá lá com X anos na vida e que você olha para trás e fala assim, nossa, será que agora eu vou começar do zero? Né? Dependendo da faixa que você tá, a gente cria uns ideais, né? Que é só nosso. Será que agora, o que eu vou fazer? Então eu comecei a olhar e falei assim, não, não dá. Eu quero ter liberdade de tempo, isso para mim é importante. E fora que assim, quando ficava doente, aquela coisa, né, de pedir pelo amor de Deus para ir, para acompanhar, se justificar. Gente, eu nunca gostei disso. Eu sempre gostei da minha independência, sempre. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu nunca gostei de ficar pedindo, eu nunca gostei de ficar me justificando para as pessoas. Então aí eu dei esse start e falei, cara, eu preciso mudar. E aí, né, na época eu morava em Santo André, trabalhava em São Paulo, era perto, era um São Paulo perto. E eu falei, o que eu vou fazer? Por onde que eu começo? Porque eu fiz o que minha mãe falou, né? Vai lá, estuda e vai para multinacional. Fiz isso, mas não deu certo. E aí você começa a quebrar aquelas crenças, né? Que minha mãe transferiu para mim, com o intuito de me ajudar, não de me prejudicar, obviamente. E eu falei, caraca, mas agora? Eu fiz o que minha mãe mandou. O que eu vou fazer? E aí eu comecei a tentar outros trabalhos. Só que assim, para ganhar o que eu ganhava, eu tinha que ir mais longe ainda de casa. Então, o que ia ficar aí duas horas e meia no trânsito para ir, mais duas horas para voltar. Então, liberdade de tempo, risquei. Não vou conseguir fazendo esse trabalho. Trabalho nesse modelo, né, nesse formato. Trabalhar no ABC Paulista, onde eu morava, é ganhar menos. Né? A ABC, infelizmente, paga menos. Então eu falei, então não dá para trabalhar perto de casa também, porque eu não estou disposta, né, gente? A gente não gosta que mexe no nosso dinheiro. A ganhar menos, não quero. E aí eu pensei, vou empreender. Então, o que eu fiz? Fui estudar sobre algumas coisas, fiz alguns cursos no Sebrae, fiz MBA na época de Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela FGV. E aí eu cheguei, analisei muitas coisas, muitos modelos de negócio. E aí um dia eu decidi, né? Falei, trabalhar com mulher é legal. Porque mulher, gente, gasta dinheiro. Isso é maravilhoso. Porque a gente tem, ó, cabelo, sobrancelha para fazer, maquiagem, roupa, lingerie, unha. E aí vai, né? Uma lista enorme. Então eu falei, quero trabalhar com mulheres. Claro. Quero ir onde o dinheiro tá. Então essa foi o start. Aí eu peguei e falei, putz, queria uma loja de roupa e acessório feminino. E eu conheço, né, a Karina da Show, que começou super pequenininha, hoje é um estouro, eu sou cliente dela, maravilhosa, uma grande inspiração. E aí eu fui me aprofundar. E aí o que eu vi, gente? Que não é fácil ter um negócio de portas abertas no Brasil. Eu não estava preparada financeiramente, então, para eu fazer do jeito que eu queria, né, que eu visualizava ali minhas amigas comigo na loja, eu ia ter que
fazer um baita financiamento, porque eu não tinha toda a grana de jeito nenhum, né? Na época eu tinha 29 anos. E comecei a ver a viabilidade do negócio, né? Os riscos, que é muito importante. Quando a gente vai começar um negócio, a gente precisa conhecer os riscos. Então, eu vi que eu precisava de um capital X, né? Fiz todo o estudo. Que eu precisava de funcionários, porque sozinha não ia rolar. E aí, levantei algumas coisas e fui conversar com um dos professores. E ele me fez algumas perguntas. Ele falou, Dani, e se der errado? Fez algumas perguntas e uma que ele fez, eu disse, se der errado? Eu falei, se der errado, eu tô lascada. Porque eu vou morrer com uma baita dívida, porque você precisa começar o negócio, você precisa, né? Uma loja, gente, coleções têm um prazo de validade muito curto. Isso. O que você não vende nesse verão, provavelmente no verão, a não ser que você venda camiseta branca, no próximo verão é outra coisa. Então, a moda, ela é muito ingrata nesse sentido. Você precisa correr muito, então você precisa ter uma vazão. E aí eu falei, putz, se der errado, eu vou me ferrar e eu vou levar gente comigo, porque eu não tenho como fazer sozinha. E aí ele fez algumas perguntas, eu fiquei pensando. E aí eu falei, putz, Deus, ferrou, né? Eu sempre fui muito papo reto com Deus, assim, tipo, como se eu estivesse aqui. Mano do céu, ferrou, o que eu vou fazer agora? E aí eu falei, Deus, é o seguinte, eu tô tentando aqui dar certo, mas meus caminhos não tá rolando. Faça favor aí, você que vê de cima, né? Quando a gente olha um labirinto, dentro do labirinto, a gente se perde. Mas quando a gente olha de cima, é mais fácil de você achar uma saída. Falei, ô Deus, eu sou uma boa pessoa, eu ajudo gente, então me ajuda aí que eu preciso de uma oportunidade. E aí, eu li, me recomendou aqui esse livro, que chama do Robert Kiyosaki, né? Do mesmo autor do Pai Rico, Pai Pobre, que chama O Negócio do Século XXI. E aí, beleza, não tinha entendido nada, tudo bem. Eu fui, né, viajar. Cheguei de viagem, né, gente? Eu tenho melasma, graças a Deus, minha pele hoje é top, graças a essa rotina aí que a gente tem maravilhosa. E eu voltei com a pele detonada e eu não fui procurar cuidar da pele, tá? Embora minha mãe também sempre me ensinou a cuidar da pele. Minha mãe é super vaidosa. Eu e as minhas irmãs, a gente fala que ela é a rainha da beleza, porque tudo que é coisa para ficar bonita, ela sabe, sabe? Então, ela sempre me estimulou a cuidar e eu não tinha paciência, essa é a verdade. Mas eu perdi minha base. No meu casamento, eu perdi a minha necessaire. E eu já usava a base, gente. Eu não tinha consultora de beleza. Não queria ter. Olha o que eu fazia para comprar uma base. Entrava no site, pegava umas 10 consultoras no CEP do meu trabalho ou de casa. Mandava e-mail. Olha isso, que loucura. Escrevia assim no título do e-mail. Você tem a base bege 3 ainda, que nem é a minha cor? E assim eu comprava a base. Cada hora de uma pessoa. Já cruzei com umas Mary Kay meio doida, né? Que queria entrar na minha casa de mala e tudo. E falava, Jesus, essas mulheres são doidas. Não quero. Até que um dia eu vi a Osana, né? Que é a minha iniciadora maravilhosa, postou no Facebook umas fotos de um seminário. Seminário de 2014, que era 50 anos o tema. 50 anos de Mary Kay. Isso, eu olhei aquelas fotos, achei legal, né? E eu só vi a placa. Uma mulher pode, uma mulher pode. Eu falei, gente, será que ela não tá no movimento feminista, né? O que tá acontecendo? Eu não entendia nada. E aí eu olhei, ela tinha criado um grupo no Facebook falando que ela era fechada, né? Consultora de beleza. E eu falei, Osana é consultora de beleza, tal. Comprei uma base com ela. E ela pegou e me ofereceu uma sessão de cuidados com a pele. E assim, eu já sabia que os produtos eram bons, porque eu já tinha lido. Mas eu não queria ter uma consultora. Por quê? Porque eu tinha muita resistência. É importante saber disso, porque depois eu tive que quebrar essas resistências, né? Eu tinha muita resistência, que, pessoa chata vai ficar empurrando produto e tal. E eu não gostava disso, gente. Eu era uma pessoa absolutamente na minha séria, né? E nada a ver com a minha versão de hoje, né? A gente vai desenvolvendo habilidades. E aí, beleza. Ela me ofereceu uma sessão de beleza. Eu fiquei com vergonha de falar não. Falei, tá bom, vamos fazer. E aí eu não marquei na minha casa. Olha como eu era doida. Marquei na minha mãe. Porque eu falei, ai, vai que ela depois fica, né, me perseguindo. Gente, olha que pessoa desconfiada. E aí eu fiz na minha mãe. Gente, experimentei. A Osana chegou, a minha sessão que eu participei como cliente foi um treinamento pra mim. Até hoje ela é uma referência, porque foi uma sessão perfeita, né? Ela chegou maravilhosa, com a mala dela, super linda, né? Eu já conheci a Osana há bastante tempo. E aí ela me ensinou,
me mostrou usar os produtos, né? Ainda era outra rotina, foi em janeiro de 2014. Me ensinou, me mostrou os produtos, foi perfeita no atendimento dela. Né? Eu comprei a linha de cuidados com a pele porque eu vi a diferença, eu senti, eu passei pela experiência do encantamento na sessão de beleza, que é muito importante, né? Então eu amei o produto, tal, comprei. E aí no final eu peguei e falei assim, tem desconto à vista? Né? Sou formada na área financeira, então sempre eu adoro negociar, gente, adoro. Como cliente, adoro. Eu falei assim, tem desconto à vista? Ela falou assim, não, mas você pode escolher um batom. Então ela me treinou nos mínimos detalhes na minha sessão. E aí eu escolhi o batom lá que eu queria, que era o mais caro, né? Que eu tenho uma tendência a gostar das coisas caras, não sei vocês, peguei o mais caro, True Dimensions na época. E aí eu paguei à vista ali pra ela. Aí ela pegou, recebeu e no final ela falou assim, Dani, você já pensou em ser uma consultora de beleza? Que é como eu faço até hoje. Falei, Deus me livre. Olha o que eu falei pra ela. Falei, não, Deus me livre, nada a ver comigo. Aí ela pegou, ela foi muito, ela me leu, né? Ela entendeu ali o que era importante pra mim. Na hora ela pegou e falou assim: sabe quanto eu ganhei nessa sessão? Aí eu falei, não precisa falar não. Por quê, gente? Eu achava que ela ia falar assim, R$ 30, R$ 50. Preconceito. E aí ela pegou e falou assim: olha, nessa sessão eu tinha comprado 580, uma coisa assim. Nessa sessão eu ganhei R$ 240. E aí, gente, eu não estava buscando uma renda extra, porque eu não tinha nem tempo pra isso. E tava naquela coisa de, o que eu ganho tá legal, dá pra fazer o que eu quero. Não tava buscando a renda extra, não me via fazendo aquilo. Mas eu gosto de dinheiro. Falei assim, caraca, R$ 240 em uma hora é bem mais do que eu ganho no mundo corporativo. Bem mais. Entendeu? Então, na hora, sem dar um start, assim, o produto é bom porque eu comprei. Eu nem me cuidava, eu comprei. Segundo, dá certo, né? Terceiro, acho que eu consigo fazer isso. Então, eu nem pensei com quem eu ia fazer nem nada. Mas eu vi essas coisas importantes e como a boa Ariana, fui no impulso. Graças a Deus, que eu não pensei, porque eu tenho um ascendente Capricórnio, gosto de pensar, mas nem pensei. Falei, sério? Ela, sério. Aí ela me explicou as faixas de desconto. Eu só gravei 40%, porque eu falei, se for para fazer, para ganhar 30% e deixar 10% na mesa, não faz sentido. E comecei. Na época eu ainda falei, vou ver com as minhas amigas. Aí eu era muito ansiosa, né? Eu falei, não vou ver nada. Graças a Deus, que eu tive a sabedoria de falar, não vou ver nada com ninguém, vou cadastrar. Por quê? Porque eu me cadastrei. Ao mesmo tempo que eu tive amigas que falaram, que legal, tal, você vai amar. Eu tive amigas que também falaram, tá acontecendo alguma coisa? Dani, você tá com algum problema financeiro? Por que você vai vender batom, meu? Então a gente precisa... E assim, meu cunhado, né? Pegou e falou assim pra mim, da primeira sessão, gente, eu fui, peguei os produtos, não sabia nada, guardei, porque a hora que a caixa chegou, eu falei, o que eu fui fazer? Que louca, nada a ver. Guardei embaixo da cama do meu filho e esqueci. Aí chegou um SMS falando, sua fatura do cartão deu X. E eu falei, que é isso? Clonaram meu cartão. E aí eu fui ver, eu tinha esquecido da Marquei, gente, minha vida era absolutamente corrida, não tinha tempo pra nada. Né? Na época eu trabalhava, estudava, viajava, trabalho, uma loucura. Meu marido não morava comigo de semana, só de fim de semana. Então eu esqueci. Aí a hora que eu vi Mary Kay, eu falei, putz, Mary Kay. E eu tinha acabado de casar e tinha estourado meu orçamento. Então, se eu não vendesse, eu ia ter que tirar do meu bolso. Eu não gosto, gente, não gosto de perder nem tempo nem dinheiro. Falei assim, caraca, ferrou. E no dia eu ia fazer alguma coisa no cabelo. Sei lá, progressiva, pintada, não sei. E aí eu peguei e falei, vou levar esses produtos. Gente, eu só sei que eu pus na bolsa. Não sabia nada, não tinha lido nada. Só pus na bolsa e fui no salão. E aí minha irmã, uma das minhas irmãs, já tinha contado pro Júnior que eu tinha virado consultora, que ela tinha ido no salão antes de mim. E aí eu cheguei lá, né, ele falou assim, Dani, que legal, você agora é consultora de beleza. E eu fiquei assim, não sou. Vergonha. Tinha vergonha. Falei, não sou, não, nada a ver, só cadastrei, peguei uns produtos e já era. Nisso, Deus faz tudo certo. Tinha uma senhora ali sentada, Luzia. Ela falou assim, você é consultora? Tô precisando dos produtos. Eu falei, sou, claro que sou. Eu falei, vou fazer, se vir aqui para vender esse produto, vou ter que vender. E, gente, eu sei que a mulher era uma baita clientona abandonada. A consultora dela tinha sumido. E ela me comprou R$ 800. Eu não sabia nada dos produtos. Eu só folheava assim a The Look e suava. Né? Eu só sentia assim, o suor escorrendo nas costas e a mulher me fazendo pergunta, eu não sabia nada. E eu falei, meu Deus, me tira daqui. Mas vendi.
Depois eu voltei nela e falei, olha, então, arrumei, né? Tinha vendido o produto errado, enfim. Faz parte, né? Sim. Atitude, mesmo que você faça errado, se você tem uma atitude positiva, dá certo. E aí eu fiquei impressionada, que eu falei, gente, eu fui gastar dinheiro no salão e ganhei. Como assim? Porque eu tive um baita lucro, né? Eu vendi pra ela e depois eu ainda vendi algumas coisas, vendi R$ 1.300, tive tipo Olha, R$ 500 de lucro. E aí eu liguei pra minha iniciadora e falei, Osana, você não sabe o que aconteceu. Ela falou assim, Dani, é assim mesmo. Eu falei, como que é assim mesmo, gente? Como que lucra R$ 500 do nada? Como que é assim mesmo? Eu falei, sério? Eu falei assim, mas então, mas eu acho que eu tô fazendo bastante coisa errada, porque eu não sabia nada. O que que eu tenho que fazer? Aí ela falou, ó, você precisa assistir o DVD, na época era um DVD, tem que, aqui. que a primeira vez que eu assisti o DVD, eu falei, meu Deus, será que eu vou poder fazer esse negócio? Porque eu não tenho nada a ver com essa mulher. Porque era uma mulher super fina, falava, né? Isso. Nossa, um robozinho. Eu falei, socorro, mas tem que fazer isso, vou fazer isso, né? Se dá Obediente. certo. Aí eu marquei com a minha mãe e com a minha irmã. No que eu Uhum. marquei com a minha mãe e com a minha irmã, meu cunhado jogou um balde de água fria. Assim, você estudou aí, estuda e vai agora vender de porta em porta. E aí ele citou até umas marcas. E eu falei assim, meu Deus, 2 segundos eu fiquei péssima. Eu falei assim, meu Deus, é isso que as pessoas vão pensar de mim? Sabe assim, quando você quebra, você fala assim, putz. Mas no terceiro segundo eu falei assim, quer saber? Vou fazer dar certo só pra esfregar na cara dele. Então eu peguei e me agarrei na raiva. Que eu fiquei na hora. Porque eu falei, meu, não dá. E às vezes as pessoas ouvem isso e paralisam, mata o sonho. Então, né, a gente precisa aprender a estimular as pessoas a sonharem. Mas isso há 7 anos atrás. Hoje já tá diferente. Hoje o mundo já tá muito mais empreendedor. 7 anos, gente, quantas coisas mudaram? Quantas coisas mudaram no último ano, né? Mas infelizmente ainda tem isso. E não por mal, por falta de informação, né? Mas na hora, o sentimento que vem é ruim. Você fala assim, caracas, meu, né? Mas eu usei isso para me impulsionar. E deu certo. Então aí eu comecei meu negócio, fui fazendo e tal. E aí eu não sei se eu paro para ir para o próximo, você quer me falar alguma coisa? Você vai me coordenando aqui, senão eu vou A ficar falando até. história. E a nossa história, né, não é por eu escolhi você, né, Dani? Porque a nossa história, ela se conecta, né? Eu lembro que quando me ofereceram o Mary Kay em 2009, eu também trabalhava numa multinacional e eu vender batom, obrigada, não quero. Então nós tínhamos, né? Porque a gente ganhava, né, um valor considerável. Para que eu vou vender batom? Não tinha a mente aberta, né? Então as nossas histórias se conectam mesmo. E aí nesse ser você contou os seus motivos, né? De progredir, de evoluir, Mary Kay, e como que as pessoas olham e pensam assim, como que ela fazia Mary Kay trabalhando fora? Porque eu também levei 3 anos para eu fazer a transição dessa multinacional Sharp, né, de televisão, para a Mary Kay, né? Já era diretora também. Então as pessoas falam, mas eu já tenho um trabalho, como que eu, em quais horários que eu faço isso? Né? Então, para quem tem um porquê muito forte, o como ele é consequência, né? Então eu quero que você fale um pouquinho como que você fazia, porque o seu horário ele era muito limitado, né? Sim. Eu, primeiro que eu comecei vendendo, assim, né? No começo eu tive muita resistência minha mesmo, de falar para as pessoas, né? De vergonha, assim, porque eu não entendia, era ignorância. E aí eu fiquei nas vendas um tempo, o dia que eu ia desistir, eu participei de uma aula de carreira, tive um start, né? Minha diretora mandou ler lá o caderno carreira, o livro Milagres que Acontecem, e aí eu saí de uma desistente para decidir me tornar uma diretora. Quando eu li o caderno carreira, eu falei assim, tá, 25% de zero é zero. Eu quero saber como que eu preciso fazer para ganhar X, né? Precisava ganhar na época R$ 7.000. Como que eu preciso? Ela falou, você tem que ser uma diretora. Eu falei, então eu vou ser uma Red Jacket esse mês. E aí, como que eu fazia, gente? Eu não tinha tempo para nada. E às vezes quem muito tempo tem, pouco faz. Então, se você tem muito tempo, você precisa ter uma agenda muito programada. Porque senão não funciona, né? Eu não tinha tempo definitivamente. Né? Eu entrava no trabalho ali 8 e pouco. E ficava e saía. E às vezes fechamento trabalhava muito, não tinha tempo. O que eu fazia? Segunda-feira, eu detestava segunda-feira,
né? Quando eu chegava no escritório, eu não falava com ninguém, porque o dia que eu tava pé da vida, eu não queria estar lá, para começar. Então, segunda-feira eu não fazia Mary Kay, não fazia nada, tá? Nada. Terça era reunião de unidade. Chovendo. Eu só não ia na reunião de unidade se eu estivesse viajando a trabalho, tá? Por mais que eu achasse uma doideira. Porque eu ia. A primeira reunião que eu fui foi pós-seminário. Então, imagina a galera chorando, a galera rindo, a galera se abraçando. E eu, gente, que loucura é essa? Eu era da indústria, né? E sou uma pessoa muito objetiva. Então, eu falei, meu Deus, que isso? Então, eu fiquei perdida. Mas eu falei, preciso vir, porque eu não sei o que essas mulheres sabem e eu preciso aprender. Eu não sei o seu produto, eu não sei como vender, eu não sei nada, então eu vou aprender. Então, eu sentava lá na última cadeira e estava toda terça na reunião. Quarta-feira e quinta eu tava estudando. O que me sobrava, gente? Sexta-noite e sábado. E domingo. Só que o Arthur, meu marido, não morava comigo. Ele morava em Campinas na época. Então eu também não podia sumir sábado e domingo, senão ele ia cancelar o casamento, porque ainda dava pra cancelar. Entendeu? Então eu não podia sumir. O que eu fazia, gente? Primeira coisa, tinha uma necessaire na minha bolsa e onde eu ia, não importa, né? Eu trabalhava com a Coca-Cola, então eu viajava o Brasil inteiro. Não importa se eu estivesse em Manaus, no Rio de Janeiro, em Curitiba, eu tava com a minha necessaire e eu aproveitava todas as oportunidades do caminho. Fiz muita sessão de beleza na mão. Muita, 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 muita. Então eu pegava a hora do almoço, onde eu trabalhava não podia rolar muito. Então eu pegava a hora do almoço assim, fazia fora do horário, né? Às vezes saía do trabalho, rapidinho atendia alguém no refeitório, né? Uma das minhas diretoras foi uma sessão de beleza que eu fiz assim, inclusive lá. Na hora do almoço, às vezes eu ia atender, agendava ali na região, almoçava em 15 minutos e ia atender bem rápido. E de sexta-feira eu reunia as amigas, a gente fazia um clube da Luluzinha. E ao invés de ir num restaurante, num bar, em algum lugar, eu falava assim, não, vamos fazer em casa. E aí eu revezava as amigas de sexta. Cada sexta era uma turma. Chegava lá, tinha o quê? Mesa de sessão de beleza. Então eu não tinha tempo, gente. Se eu fosse esperar ter tempo, eu não era até hoje consultora de beleza, porque com 3 filhos não tem tempo ainda, entendeu? Então eu ia aproveitando todas as oportunidades, todas. Então eu ia escovar o dente depois do almoço, eu escancarava a minha necessaire com os produtos, entendeu? Eu trabalho kit itinerante há muito tempo, desde que eu iniciei, eu não tinha tempo de fazer sessão, então eu falava, ó, amiga, leva pra sua casa, usa de hoje para amanhã e depois me conta. Né? Então eu fui me movimentando assim como eu conseguia. E no sábado eu lotava a minha agenda, trabalhava muito, muito, muito. Tá? Muito, enchia a agenda do meu sábado. E aí tinha às vezes, né, eu sempre tive bastante amigos, sempre gostei de socializar. Então aí às vezes tinha um churrasco, alguma coisa, o que eu fazia? Levava, gente. Terminava o sábado assim, só o pó. Mas tinha trabalhado, tinha feito sessão de beleza. Quando cancelava a sessão, reagendava, eu ia visitar alguém, ia encontrar uma amiga, ia fazer alguma coisa, sabe? Então eu tinha essa clareza. Então eu sempre vendi bem, sempre tive aí, né, um resultado bacana com vendas, mas eu não entendia a carreira. Até o dia que aconteceu isso que eu falei, e eu falei, vou começar a compartilhar a oportunidade. E aí eu comecei a fazer isso, que foi quando eu estava, lembra que eu falei que eu queria sair do trabalho? Aí que isso aqui fez sentido para mim, que é desenvolver um negócio que não precisa de você assim 100% do tempo para fazer tudo. E aí eu falei, uau, é isso? E aí eu encontrei, gente, a luz no fim do túnel. Então, quando eu vejo diretoras em qualificação que falam, ai meu Deus, como que foi a qualificação? Para mim, gente, a minha qualificação, eu sabia onde eu não queria estar. Então, às vezes, você não sabe para onde você quer ir. Mas se você souber onde você não quer estar, já é grande coisa. Eu sabia que eu não queria estar ali. Então, para mim, o meu período de qualificação foi onde eu encontrei a oportunidade da virada que eu estava buscando há muito tempo. Então, para mim, não tinha assim, putz, vou conseguir, não vou conseguir. E mesmo nessa loucura, eu fiz em 2 meses a minha qualificação. Por quê? Porque eu tinha muita fome de fazer, de falar com as pessoas. Eu saía com o meu red jacket, né, gente? Ele tinha um blazer vermelho, cheio de pin, cheio de coisa, parecia uma escoteira. E a primeira pessoa que olhasse para mim, 3 segundos, eu já falava. E eu estava completamente fora da minha zona de conforto, porque não é uma habilidade natural minha. Não é uma habilidade natural minha isso. Me comunicar, né? Eu não gosto da palavra abordar,
porque não acho legal. Mas me relacionar ali com as pessoas de propósito não é uma habilidade natural minha. Mas eu aprendi que eu tenho que desenvolver. Eu lembro que quando eu fui crescer, eu detestava agendar. E eu falo que a atividade, acho que 100% menos gosta é agendar. Eu nunca conheci alguém que falou assim, eu amo agendar. Não. Mas a gente precisa ter a maturidade de saber que neste negócio, como qualquer negócio, vai ter algo que você não gosta tanto. Mas aí a Camila falou assim pra mim, para ser diretora vai ter que agendar. Eu falei, tá bom, vou ter que agendar. Entende? Então é maturidade. Não adianta você ficar lutando com aquilo que você não tem que fazer. Então você precisa entender, tem que fazer? Tem outro jeito? E como toda consultora, né? A gente tenta fazer ali manobras, sair do caminho. Eu fazia MBA em gestão estratégica econômica de negócio, falava, uau, vou arrasar. E aí eu via que todas as estratégias que funcionam, que eu tinha aula com os melhores professores do Brasil, não funcionavam aqui. Por quê? Porque o negócio está escrito há muito tempo. Então, ter essa maturidade, essa humildade de saber que você ou não cresceu por duas coisas, ou porque você ainda não sabe, ou porque você ainda não faz. E, Onde você tá? Você não sabe ou você não faz, né? e o que não te desafia não te transforma, né? Nessa pandemia, a Dani ela se formou nacional junto com a Manu, junto com a Lia, né? A Manu vai estar com a gente dia 14. E a Lia falou assim para mim, Van, uma coisa assim super simples, como você falou. Você tem é pelo seu ponto cego. O que que é o seu ponto cego? É algo que você precisa melhorar e enfrentar, só que você resiste. Você não quer fazer. E aí eu falo para as minhas meninas, para as minhas gírias que estão aqui, o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Então é exatamente o que você não quer fazer que você tem que se desenvolver. E nessa trajetória, Dani, para a gente poder encerrar aqui no horário certinho, né? Eu gosto muito de você porque você é uma pessoa assim muito simples, humilde, firme, objetiva, direta. Você sabe fazer do tempo o melhor dele, né? Então, quando você disse sim para a live, você já foi rapidamente, já respondeu, Van, é assim que funciona. Eu adoro, porque eu também sou assim, né? A gente tem essa personalidade dominante, a gente já vai direto ao ponto, né? Não faz perder ninguém. E você se tornou uma diretora nacional em plena pandemia, no momento assim que o mundo todo, não só o Brasil, passa por desafios. E eu sempre aprendi também no mundo corporativo que quando existe o crise, você tira o S e você transforma para a crise, você tira o S e transforma para o CRI. Então você teve que criar e desenvolver, eu sei que muitas habilidades, né? Aqui, né, na tela, lives, crianças, né? Porque são mais dois além do seu filho adolescente. E eu quero que você mostre pra gente, né, que você conte um pouquinho dessa sua trajetória, porque você foi rainha de produção, né, das unidades durante 3 anos, né, 3 vezes, né? E as pessoas podem pensar, mas como, né? As pessoas sempre querem aquele pó do sucesso, mas eu sei que existe muito trabalho, muita decisão, muita assertividade e objetividade nas suas ações. Então, eu gostaria que você compartilhasse nessa reta finalzinha de live as suas conquistas, né? E isso nos faz sonhar, isso nos faz mover. Gratidão mais uma vez, viu? É muito legal, né? Relembrar isso. Uma coisa que eu quero falar aqui, que eu vivi, né? Eu vi as pessoas fazerem. A minha Nasce, né? A Magali, ela foi rainha. Então, aquele ano que eu entrei, ela tinha acabado de ser rainha. E quando eu não estava no treinamento da minha diretora, eu estava no treinamento da minha nacional, que era do sábado. Que não era nacional ainda, ela era elite. Ela ainda era elite, ela não era nem MIC. E eu não sabia nada disso nessa época, tá? Então, tanto faz o que ela era. Mas eu via nos bastidores muitas pessoas falando assim: ah, a Magali, né, recordista, ela foi rainha recordista da Mary Kay, a rainha que mais produziu 1.800.000 e poucos pontos. Falando assim: mas a Magali, ela é de Marte, ela é o Michael Jackson da Mary Kay. Associando aquilo como algo muito impossível. E eu nunca fiz isso. Eu sempre pensei que é mais inteligente percorrer o caminho de alguém que fez. Eu falei, caraca, essa mulher que tá aqui na minha frente, a top 1 recordista Mega Blaster, que sorte a minha que eu tenho de aprender com ela. Vou aprender a fazer também.
Então ela foi rainha um ano, foi rainha depois de novo, no ano que ela foi nacional. E eu falei, caracas, né? E aí eu era a quinta geração da Maga e eu sempre tive a hierarquia muito clara para mim, né? Sempre, isso é meu, né? Eu sou bem analítica. Eu peguei e falei, bom, eu preciso pelo menos ser uma diretora sênior para, né, conversar com essa mulher, porque quem sou eu na fila do pão? Quinta geração? E aí eu falei para ela, ó, quando eu for diretora sênior, eu quero conversar contigo 20 minutos. Então, a moeda de troca, eu acredito muito na moeda de troca, tá? Muito! Acho que essa é uma lei da vida, dar e receber, né? Primeiro você entrega, depois você queira receber. Isso eu sempre tive. Eu prefiro ter créditos do que pedir. Isso, pra mim, assim, é essencial. Sempre foi, valor de vida. E aí eu sentei com ela e falei, quero ser rainha. Acho que ela falou, que loucura. E quando eu quis ser rainha, gente, não foi pelo ego de ter uma coroa na cabeça. Nada disso, porque nem é meu, né? Eu achava tudo uma doideira, zero influente. Meu perfil influente é muito baixo. Então, mas eu falei, cara, se eu cheguei aqui sem saber nada, eu posso ajudar outras pessoas. E se eu estiver lá em cima do palco... Ai, que linda, bom dia. E se eu tiver... E se eu estiver lá... E se eu estiver em cima do palco, significa que eu levei muitas pessoas comigo, porque isso é um resultado coletivo. Então, a primeira coisa de qualquer conquista é você, né, acreditar. Você, primeiro, ter visão. O que você quer? Porque, para quem não sabe o que quer, qualquer caminho, qualquer lugar tá bom. Então, primeiro, o que você quer? A área do cérebro que você ativa para ter uma meta pequena é a mesma para ter uma meta grande. Né? A mesma. Então, o que você quer? Ter visão do que você quer. Depois, acreditar que você pode. Porque Deus, quando você nasceu, já te mandou um monte de coisa para você ser quem você quiser ser. Depois, visualizar, né? Que eu visualizava todo dia eu ali no palco e até o nome das princesas, assim, uma loucura. E terceiro, agir. Ou quarto, agir. Porque se você não agir, e agir massivo, dependendo do tamanho da sua conquista, você precisa agir de forma massiva. E esse é um período, nós estamos vivendo um período que você precisa agir de forma massiva. Então é agir muito, não é agir pouco, né? As pessoas, às vezes, elas querem ter resultados e elas acham que só o dia que elas estão felizes conta. E não é isso, gente. Né? Na minha trajetória, eu sempre tive metas ousadas e entender, ter a maturidade, né? De novo, maturidade de entender que o dia que eu tô feliz conta, o dia que eu tô triste conta, o dia que eu trabalho conta e o dia que eu não trabalho não conta. O meu resultado é a média dos meus dias. Então, todo dia você precisa fazer. Todo dia. Não importa o que aconteça. E durante esses 7 anos, quase 8 aí de Mary Kay, eu tive pai em UTI. Eu tive muitos desafios. Muitos desafios. Não foram poucos, gente. É muita coisa. Só que esse dia vai contar também. No final, não vai fazer assim, vamos contar só os dias que estava tudo bem. Não. Então, a conta, ela vai chegar para você na vida, né? A conta, ela vai chegar. Ou a conta do preço que você pagou ali para fazer um pouco mais e ter um resultado melhor, mais abundante, ajudar mais pessoas. Ou a conta de você se deixar levar pelos desafios. E para mim, é muito claro que só tem 2 certezas na vida. A primeira, vai dar ruim, vai ter desafio. Se você não está passando por nenhum desafio, ele vai chegar, gente. Porque isso é da vida, o desafio é treino. Né? O que pra gente é desafio, é sofrimento, para Deus é treinamento. Então isso faz parte. O tempo todo a gente está passando por desafios. E o segundo, a gente vai morrer um dia. Infelizmente ou felizmente, a nossa jornada vai acabar. Então, você precisa viver de forma intensa. Você está aqui para viver o melhor da vida. Deus acreditou em você, então não se limite, sabe? Então, a primeira coisa é você acreditar piamente no teu objetivo, onde você quer chegar, ter uma visão clara, saber o que você precisa fazer para chegar lá e trabalhar com entusiasmo. E eu vou falar para vocês, o nosso trabalho ele é muito ligado ao propósito, né? Completamente ligado ao propósito. Então eu comecei o meu negócio porque eu vi uma oportunidade de ganhar ali pelo dinheiro, que eu nem estava buscando, mas eu vi uma oportunidade, e eu acho que a nossa mente tem que estar ligada mais em oportunidades do que em escassez mesmo. Então eu vi uma oportunidade. Depois, para pedir demissão. Então eu estava no quadrante da necessidade quando eu cheguei aqui. E depois, em ação, em movimento, aí eu encontrei o meu propósito. Hoje eu vejo as pessoas, primeiro elas querem saber o propósito, depois elas querem agir. Não existe isso. Não romantizem as coisas. Né? Existe um passo a passo, você precisa estar se movimentando. E aí,
quando você está agarrado num propósito maior, né? Que você falou aí da pandemia, quando começou a pandemia, é claro que, né, todo mundo ficou com receio, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Mas quando você tem clareza do propósito, né? Eu falei, eu preciso fazer dar certo, não pelo trabalho da Daniele, não pela Daniele, né? Eu, né, já estava consolidada a minha carreira, tendo um ganho financeiro bacana, mas e as famílias que estavam sendo afetadas, que estavam precisando? E as minhas consultoras? Então foi o período que eu trabalhei, foi o período que eu mais trabalhei na minha jornada, foi na pandemia, onde muitas pessoas travaram. Então, às vezes, o que te trava é o propósito ali, é o pensar no outro. Então, quando eu decidi arrebentar na pandemia, não foi por mim, foi pensando nas pessoas que estavam envolvidas, pensando que, meu, eu precisava fazer acontecer. Então, puxar ali na frente, fazer sessão digital, né? Que eu fui a primeira da minha descendência na época a fazer sessão digital, a reinventar, a puxar, porque esse é o papel de um líder, né? O líder, ele precisa ir à frente, ele é o primeiro a entrar no campo e o último a sair, né? Então eu fui a primeira por conta desse propósito. Eu podia ficar com medo, eu podia ficar paralisada, eu podia, gente. Mas é por isso que você precisa ter clareza da sua visão. E a minha visão, ela é tão grande que eu tenho certeza que eu nem vou chegar nela. Por quê? Porque quando eu chegar no próximo passo, eu já estou em outro. E estou em outro. E a vida é isso. Porque quando acaba, quando você chega, para mim, né? Um dos dias, um dos piores dias, os mais perigosos, é onde você chega onde você quer. É quando você atinge. Porque Mary Kay chama isso de não deite sobre os louros do sucesso. Porque você atingiu. E às vezes você faz aquele, ufa, cheguei. E descansa, isso te impede de crescer. Então, eu quero que a minha passagem nessa terra não seja concluída com eu chegando onde eu quero. Porque a minha visão ela é tão grande, tão grande, tão grande. E eu tenho certeza que ela vai ser cada vez mais que eu vou estar aí no caminho, sabe? Isso, para mim, é o que mantém vivo. Ter um objetivo. Se você não tem um objetivo, gente, tanto faz. Tanto faz você acordar às 6 horas da manhã como às 10. Tanto faz você comer pizza como você comer salada. Tanto faz você produzir muito, produzir pouco, entendeu? Então, essa visão clara, ela é absolutamente importante, que é o que vai te fazer resistir, né? Eu, na pandemia, trabalhei demais mesmo. E assim, gente, eu não morava onde eu tô morando hoje, uma casa menor, crianças em casa. Eu fiquei por meses com as crianças em casa, então naquela doideira, né? Marido em home office, todo mundo em casa. Aí depois de um tempo, eu falei com a minha mãe, não vai dar, preciso de ajuda. Então aí já foi quando eu já tava. Foi quando eu já tava Sogra, entrando em mãe, todo mundo. qualificação. Rede de apoio, né? Precisa ter, porque a escola tava tudo redondinho antes da pandemia, né? Depois veio a pandemia e ferrou. Então, aí eu trabalhando, gente, na loucura mesmo. Foi um período que eu trabalhei muito, porque as crianças vinham, tinha que fazer alguma coisa, tinha que parar. Então, foi um período que eu tive que fazer tudo meio junto, que eu não gosto muito, tá? Eu prefiro ser monotarefa, mas foi um período que eu tive que fazer, era o que dava. Então, tive que me adequar. Tive que me adequar a fazer junto, a trabalhar mais tarde, a trabalhar quando eles estavam dormindo, que era quando eu conseguia entrar em hiperfoco. Contar, lógico, com a minha rede de apoio principal, né? Que é a minha família, meu marido e o Ian, que, nossa, contribuem Acho que travou, mas muito. Tá tudo bem aí, gente? Às vezes tá dando uma agora picotada aí, voltou. mas o meu aqui parece Travou. que tá Fala de tranquilo, mas vocês me família, né? avisam. Quando a gente fala Cortou, de Van, não família, consegui te trava a ouvir. internet, né? É tanta emoção. É, Eu falei que quando a verdade. gente fala de família, a internet não aguenta, que é a nossa emoção. Sim, sim. Então foi isso, foi fazendo tudo junto, foi fazendo do jeito que eu nem gosto de fazer, mas é o que tinha pro momento. Então é isso, sabe? Tá pronto, o trem vai passar. Você precisa pegar e aproveitar a oportunidade. Você precisa estar pronto na estação para quando o trem passa, quando tem uma oportunidade, você aproveitar. Então aí foi um período que a gente formou muitas líderes, né? Levantamos muitas novas líderes, muitas novas diretoras. E aí entramos em qualificação, né? No meio da pandemia, pegamos meses aí desafiadores, né?
com as trigêmeas, que eu fiquei muito feliz depois que eu fiquei sabendo que a Lia e a Manu também estavam em qualificação. Foi muito importante para mim ter feito essa caminhada com elas, especialmente, né, porque eu tinha acabado de perder a Maga, minha amiga, minha nacional, minha mentora maravilhosa. Então, foi um presente mesmo ter elas andando de mãos dadas, porque a gente se complementa, né? Cada uma tem um perfil, e o meu perfil é completamente diferente do delas, então é muito rico essa troca, né? É muito maravilhoso. E aí estamos aí, né? Muitas conquistas nesse tempo. Para mim, as que mais me marcam são conquistas que envolvem outras pessoas, né? Como ter aí sido rainha 3 anos, ano passado ficando no top 3. Construção de área nacional, são projetos grandiosos, né? Sozinho você chega rápido. Eu sempre cheguei rápido sozinha também. Mas longe você vai junto. Longe você vai quando você... Aí a fala que eu te falei lá no seminário. Quando você trabalha o sonho das pessoas. Quando você ajuda as pessoas a chegar onde elas querem, você chega onde você quer. Também. Eu nunca trabalhei... Nunca. Deve ter diretora consultora minha aí. Eu nunca trabalhei assim, ó. Vamos fazer isso para a gente fechar o carro rosa, vamos fazer isso para a gente conquistar o círculo de excelência, para a gente se... Não, nunca. Eu sempre trabalhei a consultora na realidade dela, buscando o desejo dela para aquilo que ela quer. Eu nunca coloquei de forma alguma, e isso é completamente contra os meus valores pessoais, os meus interesses à frente de qualquer coisa. Nunca. Eu tenho certeza que isso é um grande diferencial, né? Por ter uma liderança aí tão sólida ao longo desse tempo. Então, eu acredito muito nisso. Que se você ajuda, a gente é um soldadinho de Deus. Se você vai ajudando as pessoas a darem certo, automaticamente isso volta para você, porque é trabalho, plantio e colheita, e por conta da energia, né? Se você quer receber, você precisa mandar. É isso. E sempre trabalhei, né, para encerrar, na minha. Sou uma pessoa absolutamente aqui, ó, nado na minha raia. Não quero saber como que tá um, como que tá outro, se tá bom, se não tá, que tá fazendo o que não tá. Então eu sempre nadei na minha raia, porque eu acho muito perigoso você ficar ouvindo as pessoas, né? Por 2 motivos. Primeiro, vamos supor, você tá num resultado ali legal, você tá arrasando. Daí alguém te pergunta, e aí, como que tá seu mês? Você fala, olha, tá legal, né? E a pessoa, aqui não tá bom. Às vezes você sai do seu prumo, né? Você sai daquela energia. Ou então você liga pra alguém, um mês a pessoa tá melhor que o seu, você se compara, sabe? Ou não tá tão bom, você liga pra alguém que também não tá tão bom, a pessoa fala, é que também não tá legal. Você fala, ufa, então não é só comigo. Então eu tenho certeza que mesmo em anos desafiadores, né? Outros anos aí de crise, isso fez toda a diferença. Estar blindada, não escutar nada. Saber onde eu quero chegar, ouvir a minha mentora, né? Sempre fiz isso. E executar, né? A gente precisa ser meio surdo sempre. Ouvir somente quem tem o caminho. Porque quem não tem o caminho, gente, não dá. E você precisa ter alguém para te puxar. Não adianta, né? Infelizmente, eu já vi muitas pessoas deixarem de crescer por fazerem más associações. Então, eu prefiro não fazer associação. Sempre fui bem na minha mesmo. Acho que isso faz diferença. O básico bem feito, com amor. E Mary Kay Ash, Dani, para encerrar, antes de eu finalizar a live, o que é essa mulher para você? Porque eu sei que ela está ouvindo a gente nesse momento. E o que ela representa para você? Gente, coragem. Mary Kay Ash foi uma pessoa super simples, mas que teve coragem, para mim a maior característica dela, de aceitar um plano de Deus. Porque esse negócio ele já acontecia no coração de Deus e ele precisava de uma mulher corajosa para colocar em ação. Então ela foi essa mulher corajosa, né? Amorosa, corajosa, enfim, muitas qualidades que ela é incrível e tem, ousada, né? Mas a coragem, para mim, é a principal característica de Mary Kay. Que é o que eu busco ter, sabe? Coragem na adversidade, coragem de ir além, coragem... E liderar para mim é isso, colocar coragem na alma das pessoas. Então, para mim, a principal característica é essa. Ela foi uma mulher, assim, que, nossa... como é poderoso, né? Como o poder do é incrível, né? Ela hoje está assistindo tudo isso lá, né? Lá de cima. Mas uma pessoa que teve a coragem de fazer e nem foi ela que usufruiu, né? Ela nem criou essa empresa pensando nela. Então eu sou muito, muito grata, porque ela nem conhecia a minha história, nem conhecia a história de muitas outras que virão, né?
E mesmo assim, ela fez. Então, é uma coragem muito grande, um servir gigante. Gratidão. Gratidão, gratidão a ela, gratidão a você. Dani, fica assim, ó, babando aqui, olhando você falar. E para encerrar a live, você falou bastante da Maga. E eu sou aquela pessoa que gosta de levar uma mensagem boa para as pessoas, é algo assim de mim, né? E eu lembro que quando eu fechei o primeiro trimestre do carro, eu sei o quanto que ela apresentou para você e eu quero deixar duas mensagens dela para você que eu vejo que você representa muito. Quando eu fechei a meta do carro, a Cíntia, minha nacional que está aqui, a Cíntia fez um post, né? Porque a gente entrou na pandemia, 15 dias, travou e eu tinha que fechar 30 mil pontos em 15 dias em plena pandemia. Então, foi o que você falou. Minha sogra ficou com meu marido, levou para minha sogra minha filha, e eu ligava o computador e eu não via nada. Eu só via que eu tinha que ajudar aquelas mulheres e que eu tinha que servir ali. E aí, quando nós fechamos, né, na pandemia, né, 15 dias fechando uma meta de um carro num cenário que não existiu, né? Não, nunca ninguém tinha visto. E aí a Maga respondeu o comentário da Cíntia, né? Que exemplo, Vanessa, que orgulho. Então eu vejo que se ela estivesse aqui, ela falaria para você, quando você falou da pandemia, que exemplo, Dani, que exemplo. Eu acho que seria essa mensagem. E quando ela respondeu isso, fui no inbox, né? E falei assim, pessoas precisam ouvir a sua história. E isso foi depois, em agosto, né? Semanas antes dela ir partir para o Papai do Céu. E aí ela falou assim: pode deixar, Van, pode deixar que eu vou falar mais aqui. E você hoje é a porta-voz dela. Então eu tenho certeza que esse sonho de levar a história, é histórias, as pessoas se movem por histórias. E você representou ela muito bem e representa o Marquei Ash. E gratidão por você ter investido seu tempo aqui conosco, viu? Eu que agradeço, Van. É isso, né? A gente precisa impactar as pessoas de alguma forma, né? Foi bem desafiador para mim, mas eu sei que com certeza ela está muito feliz, né? Era um sonho dela. E de certa forma a gente está aí juntas, né? Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Projeto lindo esse que você está fazendo, né? De doação, que eu acho que a nossa jornada da vida é isso, crescer e contribuir, né? Quanto mais a gente cresce, mais a gente consegue contribuir de alguma forma, ajudando as pessoas. Então, estou muito feliz. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Meninas, dá um print aqui. Eu vou tirar o comentário. Eu e a Dani. Marca a gente aqui. E é isso. Gratidão. Vou deixar salva a live. E amanhã estaremos com, como a Dani falou, GoGive. Eu fui GoGive no ano que eu conheci a Dani lá no seminário, GoGive dezembro. E a minha maior GoGive, André Ponte Rocha, estará amanhã aqui conosco na live 77. Ai, que Beijo. linda. Beijo, meninas. Bom dia. Beijo. Bom dia.